Leitura do livro de Salmos, capítulos 105 ao 108, na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Salmos, capítulo 105. Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos os seus feitos entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas obras maravilhosas. Glorificai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das obras maravilhosas que ele fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Ó vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Ele lembrou-se do seu pacto para sempre, da palavra que ordenou a milhares de gerações, o qual pacto fez com Abraão e seu juramento a Isaque. E confirmou o mesmo a Jacó por uma lei e a Israel por um pacto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã e a porção da vossa herança. Quando eles eram poucos homens em número, sim, muito poucos, e estrangeiros nela. Quando foram de uma nação a outra, de um reino para o outro, não permitiu que homem nenhum os oprimisse. Sim, ele repreendeu os reis por sua causa, dizendo: não toquei nos meus ungidos e não causeis danos aos meus profetas. Além disso, chamou a fome sobre a terra, quebrantou todo o sustento de pão. Enviou um homem perante eles, José, que foi vendido como escravo, cujos pés machucaram com grilhões. Foi posto em ferros, até o momento em que veio a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. O rei ordenou que o soltassem. O governador dos povos o libertou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua riqueza, para sujeitar os seus príncipes ao prazer e ensinar aos seus anciãos a sabedoria. Israel também veio ao Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. E ele aumentou o seu povo grandemente e o fez mais forte do que os seus inimigos. Mudou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que lidassem sutilmente com os seus servos. Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem ele tinha escolhido. Mostraram os seus sinais entre eles e prodígios na terra de Cã. Ele enviou trevas e a fez escurecer, e não foram rebeldes à sua palavra. Ele tornou as suas águas em sangue e matou os seus peixes. A sua terra produziu rãs em abundância nas câmaras dos seus reis. Ele falou e vieram vários tipos de moscas e piolhos em todo o seu litoral. Ele deu-lhes granizo por chuva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e também as suas figueiras e quebrou as árvores dos seus litorais. Ele falou e vieram locustas e lagartas sem número, e comeram toda a erva de sua terra e devoraram o fruto do seu solo. Ele também feriu a todos os primogênitos da sua terra, o principal de todas as suas forças. Ele os tirou com prata e ouro, e não houve uma pessoa fraca entre as suas tribos. O Egito se alegrou quando eles partiram, pois o medo caíra sobre eles. Ele espalhou uma nuvem por coberta e um fogo para dar luz à noite. O povo pediu e ele trouxe codornas, e os saciou de pão do céu. Ele abriu a rocha e as águas saíram, correram pelos lugares secos como um rio, pois ele se lembrou da sua santa promessa e de Abraão, seu servo. E trouxe dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo, e deu-lhes as terras dos pagãos, e eles herdaram os trabalhos dos povos, para que guardassem os seus estatutos e guardassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Salmos 106.
Louvai ao Senhor, dai graças ao Senhor, pois Ele é bom, pois a sua misericórdia dura para sempre. Quem pode contar os feitos poderosos do Senhor? Quem poderá anunciar todos os seus louvores? Abençoados são os que guardam o juízo e o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, ó Senhor, com o teu favor para com o teu povo. Ó, visita-me com a tua salvação, para que eu veja os bens dos teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria da tua nação, para que eu me glorie com a tua herança. Nós pecamos como os nossos pais, nós comemos a iniquidade, nós nos comportamos impiamente. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, mas o provocaram no Mar Vermelho. Mesmo assim, ele os salvou por causa do seu nome, para que fizesse o seu grande poder conhecido. Ele também repreendeu o Mar Vermelho e este secou. Assim, os conduziu através do abismo como pelo deserto. E ele os salvou da mão daquele que os odiava e os resgatou da mão do inimigo. E as águas cobriram os seus inimigos, nenhum só deles sobrou. Então eles creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Eles logo se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas cobiçaram excessivamente no deserto e tentaram a Deus no deserto. E ele lhes deu o que pediram, mas enviou magreza às suas almas. Eles também invejaram Moisés no acampamento e a Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e engoliu a Datã e cobriu a companhia de Abirão. E um fogo se acendeu na sua companhia e a chama queimou os perversos. Eles fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida. E assim converteram a sua glória na semelhança de um boi que come grama. Esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito. Obras maravilhosas na terra de Cã e coisas terríveis no Mar Vermelho. Por isso ele disse que os destruiria. Não tivesse Moisés, o seu escolhido, ficado perante ele na brecha para desviar a sua ira, para ele não os destruir. Sim, eles desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra, mas murmuraram nas suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Portanto, ele levantou a sua mão contra eles para os derrubar no deserto, para derrubar também a sua semente entre as nações e espalhá-los pelas terras. Eles também se juntaram a Baal-Peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim, eles o provocaram a ira com as suas invenções e a peste desceu sobre eles. Então levantou-se Finéias e executou o juízo, e assim a peste foi contida. E isso lhe foi contado como justiça pelas gerações para sempre. Eles também enfureceram-se junto às águas da contenda, de modo que por causa deles sucedeu mal a Moisés, porque provocaram seu espírito, de modo que ele falou imprudentemente com os seus lábios. Eles não destruíram as nações em relação a quem o Senhor lhes ordenara, mas misturaram-se aos pagãos e aprenderam as suas obras, e serviram aos seus ídolos, os quais eram uma armadilha. Sim, eles sacrificaram os seus filhos e as suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, até mesmo sangue de seus filhos e de suas filhas, os quais sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi poluída com sangue. Assim, eles se contaminaram com as suas próprias obras e se prostituíram com suas próprias invenções. Portanto, a ira de Deus se acendeu contra o seu povo, de tal modo que ele abominou a sua própria herança. E ele os entregou nas mãos dos pagãos, e aqueles que os odiavam passaram a governá-los. E os seus inimigos também os oprimiram e foram trazidos à submissão debaixo das suas mãos. Muitas vezes ele os livrou, mas o provocaram com o seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. Todavia ele atendeu à sua aflição quando ele ouviu o seu clamor.
E ele lembrou-se do seu pacto e se arrependeu segundo a multidão das suas misericórdias. Ele também fez com que tivessem misericórdia deles aqueles que os levaram cativos. Salva-nos, ó Senhor nosso Deus, e recolhe-nos do meio dos pagãos, para que demos graças ao teu nome santo e triunfemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga: Amém. Louvai ao Senhor. Salmos 107. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Assim digam os remidos do Senhor, a quem Ele redimiu da mão do inimigo, e os retirou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Eles vagaram pelo deserto por caminhos solitários, não encontraram cidade para habitar. Famintos e sedentos, neles desfalecia sua alma. Então eles clamaram ao Senhor na sua dificuldade, e Ele os livrou das suas angústias. E Ele os guiou pelo caminho direito para que fossem uma cidade de habitação. Ó, aqueles homens louvariam ao Senhor pela sua bondade e pelas suas obras maravilhosas para com os filhos dos homens. Pois Ele satisfaz a alma anelante e enche a alma faminta de bens. Tal como senta-se na escuridão e na sombra da morte, preso em aflição e em ferro. Porquanto eles se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, abateu-lhes o coração com trabalho. Eles caíram e não houve quem os ajudasse. Então eles clamaram ao Senhor nas suas dificuldades, e Ele os salvou das suas angústias. Ele os tirou das trevas e da sombra da morte e quebrou as suas prisões. Ó, aqueles homens louvariam ao Senhor pela sua bondade e pelas suas obras maravilhosas para com os filhos dos homens. Pois Ele quebrou os portões de bronze e cortou as barras de ferro. Os tolos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborrece todo tipo de alimento, e eles se aproximam aos portões da morte. Então, clamam ao Senhor nas suas dificuldades, e Ele os salva das suas angústias. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os libertou das suas destruições. Ó, aqueles homens louvariam ao Senhor pela sua bondade e pelas suas obras maravilhosas para com os filhos dos homens. E sacrifiquem os sacrifícios de ações de graças e declarem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, que negociam nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Porque Ele comanda e se levanta o vento tempestuoso, o qual eleva as suas ondas. Eles sobem ao céu, eles descem novamente até ao abismo, e a sua alma se derrete por causa da dificuldade. Eles andam para lá e para cá, cambaleiam como um homem bêbado e perdem todo o discernimento. Então, clamam ao Senhor na sua dificuldade e Ele os livra das suas angústias. Ele acalma a tempestade, de modo que as ondas se aquietam. Então se alegram porque se aquietaram. Então Ele os leva ao seu desejado refúgio. Ó, aqueles homens louvariam ao Senhor pela sua bondade e pelas suas obras maravilhosas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na congregação do povo e louvem-no na assembleia dos anciãos. Ele converte os rios em deserto e as nascentes do solo seco, a terra frutífera em estéril por causa da maldade dos que nela habitam. Ele transforma o deserto em um lago e o solo seco em nascentes. E ali ele faz habitar os famintos para que preparem uma cidade para habitação e semeiem os campos e plantem vinhas que possam produzir frutos abundantes. Ele também os abençoa de modo que se multiplicam grandemente,
e não permite que o seu gado diminua. Outra vez eles são diminuídos e abatidos pela opressão e aflição e angústia. Ele derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz vaguear pelo deserto onde não há caminho. Todavia, coloca o pobre acima da aflição e dá-lhe famílias como rebanhos. Os retos hão de ver e se alegrar, e toda iniquidade fechará sua boca. Quem é sábio observará estas coisas, e eles compreenderão as benignidades do Senhor. Salmos 108. Ó Deus, meu coração está firme. Eu cantarei e darei louvores até com a minha glória. Acordai saltério e harpa, eu mesmo acordarei cedo. Eu te louvarei, ó Senhor, entre o povo, e cantarei louvores a ti entre as nações. Pois a tua misericórdia é grande sobre os céus, e a tua verdade alcança até as nuvens. Sê tu exaltado, ó Senhor, sobre os céus, e a tua glória sobre toda a terra. Para que os teus amados sejam libertos, salva com a tua direita e responde-me. Deus falou na sua santidade, eu me regozijarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Gileade é meu, Manassés é meu, Efraim também é a força da minha cabeça. Judá é meu legislador. Moabe é meu vaso de lavar. Sobre Edom lançarei minha sandália. Sobre a Filístia triunfarei. Quem me trará para a cidade forte? Quem me levará para dentro de Edom? Não irás tu, ó Deus, que nos rejeitaste? E não irás tu, ó Deus, adiante com os nossos exércitos? Dá-nos socorro na tribulação, pois vão é o socorro do homem. Através de Deus agiremos valentemente, pois Ele é aquele que pisará nossos inimigos. Pela graça do Senhor, completamos mais um dia do nosso plano de leitura bíblica. Hoje eu estou com a garganta e, consequentemente, com a voz bastante afetada e quero agradecer a vocês por estarem fazendo essa leitura junto comigo. Antes de eu me despedir, peço a vocês para deixarem um like no vídeo que nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja conosco, hoje e para sempre. Amém.